Boa noite, a paz do Senhor. Aleluia. Amém mesmo? Amém. Que bom. Você pode abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 15. Aleluia. Uma alegria estar aqui. Mateus manda um beijo, um abraço para vocês. Já com saudade, né? E já está trabalhando, irmãos. Deus é bom, né? Ele já está trabalhando na área dele. Deus está abrindo as portas. Está muito feliz lá, muito mesmo. Aliás, eu, Fernanda e as crianças, acho que nunca vimos o Mateus tão feliz. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, tem uma alegria tão grande, né? Tão profunda. E é assim que eu creio que Ele está se sentindo. Amém? E muito obrigado pelas orações. Continue orando, por favor. Lucas capítulo 15. Eu costumo dizer que esse texto que eu vou ler, eu por muito tempo não entendia o porquê que Jesus, ele de repente, obrigado meu irmão, de repente ele dá uma outra conotação às parábolas que ele estava ministrando, e é como se eu estivesse falando do campeonato de futebol e de repente começasse a falar de gastronomia, e de uma maneira assim meio sem pé sem cabeça. Eu sempre li a parábola da dracma como algo que de repente Jesus começou a falar algo que eu demorei para entender. E olha que a parábola é para trazer um entendimento. E Lucas 15, versículo 8, a palavra fala assim: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Vamos orar. Senhor, tua palavra foi lida, testamento, que o sangue do Cordeiro testifique, e eu quero dizer nessa noite, estamos aqui para ouvir tua palavra, no nome de Jesus, amém. Eu tenho visto o quanto que os valores, eles a cada dia estão um pouco ou muito entrando em fases de tanta queda, da gente pegar os valores de Deus e entender que eles realmente são preços muito altos que foram pagos. Quanto que isso, por exemplo, família, se formos pegar toda a parte política do nosso país, meu Deus do céu, a gente percebe que valores, eles estão em fase de decadência. E dracma é um valor. Dracma é uma moeda, um valor. E o quanto que eu vejo que a igreja, ela tem sido chamada para resgatar esses valores no meio da sociedade, no meio de onde nós vivemos, onde nós estamos. Nós cuidamos muito de jovens. Eu e a pastora Fernanda,
a gente lida muito com jovens. O nosso presbitério é um presbitério muito jovem, né? E a gente percebe os fundamentos que foram lançados na geração desses jovens, quanto que esses fundamentos são, a cada dia a gente vê, são tão frágeis, são tão sem, né, meio que uma gíria, né, meio sem noção. E eu queria hoje, no nome de Jesus, trazer um peso sobre vocês e uma libertação também. Peso no sentido de responsabilidade. E uma libertação no sentido de que a igreja foi chamada para tocar a sociedade. Não queira colocar em outro lugar a responsabilidade de mudar do que a igreja. Nós fomos chamados para isso. Nós temos muitas vezes esperado de tantos lugares, sendo que foi Deus que chamou você, eu, para tocar nessa sociedade. Não existe outra esperança do que a manifestação dos filhos de Deus. O texto de Paulo é muito claro, que a terra, as gerações, elas estão esperando a manifestação aqui, desde aqui do meu lado esquerdo até lá no fundo. A manifestação dos filhos que vão tocar essa geração com valores, fundamentos, com a palavra de Deus, tocando. E o quanto que o inimigo não gosta disso, ele lança todas as setas possíveis para que a igreja não avance nisso, em tocar, através dela mesma. Eu fico olhando Jesus, Jesus tocou as pessoas por Ele mesmo. Quando foram procurar Jesus para prender, eu acho isso muito jóia. E aí, onde está Jesus? Ele falou, eu sou. Caiu todo mundo no chão. Eles não aguentaram a palavra, eu sou, porque Ele era. Caiu todo mundo no chão. Imagina a situação. Foram prendendo. Cadê Ele? Eu sou. Está aqui, caiu todo mundo. A expressão da igreja, ela pode ser assim também, sabe por quê? Porque o Espírito Santo está sobre você. Porque o Espírito Santo, além de sobre, está dentro de você. Só que muitas vezes não manifestamos porque não entendemos, porque os valores hoje são muito insignificantes. E Deus quer resgatar isso. E resgatar quando? Nesses dias. Eu quero te desafiar a você entender que são esses os dias que Deus está querendo levantar, estabelecer uma igreja que toca a sociedade por aquilo que ela vive. E não é fazendo auréola de santo, é sendo santo. E eu queria hoje, no nome de Jesus, dizer para você que santo é como justo, como digno, como fiel, como idôneo. É o caráter. Não é um sentido espiritual da pessoa que ela é santa. Por exemplo, Marcel é santinho. Marcel é santo. Marcel tem uma auréola na cabeça dele, um significado espiritual na vida dele de santo. Não. Ele é santo porque o pai dele é santo. A palavra diz: sede santos, porque o Senhor é santo. Faz parte do caráter de Deus. E muitas vezes não entendemos assim. Parece que para ser santo
eu tenho que fazer tanta coisa, sendo que santidade está ligada ao caráter, a minha decisão de ser como meu Pai. Eu decido ser santo. Como eu decido ser o quê? Verdadeiro. Eu decido ser o quê? Fiel. Um dos maiores problemas que eu vejo no altar é o quanto tem pessoas que fazem cara de santo, roupa de santo, auréola de santo, e daqui a pouco você começa a ver tanta coisa estranha. Você vai ver a vida familiar, casamento, já sei lá quantas situações. Isso é muito estranho, porque a pessoa não decidiu na sua vida santidade, o caráter, porque ela é isso. E eu vejo que Lucas 15, esses valores, Deus está querendo restaurar nesse tempo sobre a igreja. Pregamos muito, falamos muito, fazemos pouco, tocamos pouco, porque somos pouco, entendemos pouco, vivemos pouco, e Deus quer tirar nós disso. Aleluia. Resgatar nós disso e nos fazer expressões valorosas. Ali está um cara santo, porque ele decidiu ser santo, ele decidiu ser marido de uma só mulher. Uau! Aleluia! Eu vi uma pessoa falando assim: o maior desafio não é o sem vergonha ficar cantando. O sem vergonha no sentido que o cara é casado e ele fica paquerando, cantando as mulheres e falando que saiu com uma, com outra, e faz o seu time de mulheres que já foi para a cama, que já isso e aquilo. O desafio do homem santo é ele casar com uma e reconquistá-la cada noite, cada momento de dificuldade, de briga ou qualquer coisa que aconteça. Isso que é valor, não é o que fica. Irmãos, está com nada. Agora, aquele que reconquista, restaura, aí sim são valores que as pessoas vão ver. Aleluia. Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês: dracma é um valor. Mulher, a igreja. Em Efésios capítulo 5, Paulo se refere à igreja como uma mulher, e o marido, cabeça, Jesus. Mas mulher, a igreja. Qual a mulher? Igreja, noiva, você, eu. Dracma um valor. Mulher, Lucas 15. Igreja, você, eu. Nós somos a noiva. Posso ouvir um amém até dos homens aí? Amém. Nós somos a noiva. Qual a mulher? E o quanto que Deus tem querido resgatar esses dois sentidos na nossa vida: valores, e que nós somos a noiva, a esposa, a mulher, a igreja. Quanto que Deus tem querido fazer isso nesses dias?
Aí nós vemos a palavra dizer assim: ela tinha 10 dracmas. E o que aconteceu? Ela perdeu uma. Ela perdeu uma dracma. Ela perdeu a dracma aonde? Aonde que ela estava? Dentro da sua própria casa. Então, a mulher que tinha 10 valores, a noiva, a igreja que tinha 10, ela perdeu o quê? Uma. Você pode olhar para o seu irmão e dizer para ele: profetizar nessa noite você vai achar. O quanto que Deus tem querido fazer isso nesses dias? Você se acha? O que me preocupa é ver o quanto que essa mulher perdeu. Porque se foram 10, ela perdeu uma, essa uma estava fazendo muita falta. Agora eu sempre perguntei por quê. Eu preciso achar. Nós como igreja precisamos achar. Você como marido, como esposa, como filho, como filha, como empresário, como estudante, como que seja, você precisa achar. Teus sentimentos hoje precisam. Você precisa dar uma resposta hoje, sim ou não? Você precisa dar uma semana com direções. E eu quero repetir o quanto que o inimigo luta para que você, eu, não entenda essas coisas. Essa mulher, ela perdeu um grande valor dentro da sua própria casa. Estava ali do lado dela. Ela perdeu. E eu quero ser ousado nessa noite e dizer para vocês que as coisas que mais nós temos perdido são aquelas que começam debaixo do nosso nariz. E elas vão se avolumando de uma maneira que a gente vai perceber depois o quanto que ela vai fazer o quê? Falta. Vamos dar um exemplo? Por que eu não consigo tocar pessoas? Por que eu não consigo, por exemplo, ganhar pessoas para Jesus? Ou ser uma igreja significativa dentro da cidade onde eu vivo? A gente que anda muito por aí, a gente percebe que existem muitas igrejas. Por exemplo, nesse final de semana, eu vou ministrar aqui no interior de São Paulo. Eu sempre falei desse meu amigo, pastor Mesquita. Ele é advogado, a esposa dele é também advogada. Eles têm um escritório muito conceituado. Eles são pastores. E eu os conheci quando a igreja deles tinha 20 pessoas. A igreja deles hoje está tomando conta da cidade. Isso tem mais ou menos uns 5 anos. Mais ou menos isso, vai. E da última vez que eu fui, eu ouvi algumas situações que eu falei: Senhor, é isso aí, ó.
Eu falo para vocês, eu dei o meu solzinho ali no violão, eu não conseguia cantar. Comecei, o Espírito de Deus, sei lá o que aconteceu, minhas emoções, eu não consegui. Por quê? Eu olhei, no sentido eclesiástico, a pastora, ela mexendo na mesa de som, porque no dia a pessoa faltou, e ela foi lá para a mesa, daqui a pouco ela estava lá no microfone, daqui a pouco ela estava lá orando pelos enfermos, daqui a pouco ela estava lá, eu fiquei quebrado, eu sou pastor, mano, amém? E depois eu vou dormir na casa deles, eles moram num palácio, ou num semi-palácio. Tem uma condição financeira muito, muito grande. Mas o que Deus quebrou a minha vida naqueles dias? Eles expressam vida. Por isso que eles tocam pessoas. Por isso que eles tocam vidas. Aonde Deus mais está atrás, vidas, irmão. Ou não é? Eu fiquei ali, eu sempre fico 3 dias, agora eu vou ficar 3 também, ou 4, sei lá. Uma igreja de muitos empresários, eu chego ali, eu fico até constrangido muitas vezes. Saio de lá constrangido. Expressam vida, estão tomando conta, irmãos. Da última vez que eu fui lá, eles queriam mostrar o terreno que eles queriam comprar. Uma igreja nova. E eu fui lá, orei, profetizei, eles, pastor, você crê que nós vamos comprar? Eu falei, eu creio. Amém. Compraram. Um pique do lugar, um pique. Tomando conta, expressam vida, valores. Eu acho que eu estou na introdução ainda, não consegui começar. Mas existem, nesses 20 minutos que eu estou falando, 2 coisas que me chamam a atenção. O valor da dracma e que nós somos a igreja. Nós precisamos achar esses valores. Nós somos seres humanos, amém, queridos? E tocamos seres humanos também, verdade ou não? E seres humanos precisam de uma expressão de vida, muito mais do que um conceito bíblico teu ou meu. E essa parábola Jesus está falando algo. Vamos lá. Eu não entendia muito essa parábola porque Jesus está falando para judeus. E para o judeu entendia. Qual é a mulher? Qual é a mulher? Porque para o judeu o sentido era muito claro. Presta bem atenção. Na história judaica, acho que eu já contei isso aqui uma vez. E isso acontece até esses dias. Se o cara é um galã, um romântico, o último romântico, né? Ele coloca uma caixinha com 10 dracmas, o judeu, moedas, se ele está apaixonado, e ele entrega para a mulher. É a forma dele paquerar a mulher que ele está apaixonado e dizer assim, eu quero ter
uma aliança com você. Conquistar a mulher é caro, queridos. Na história era assim: você tem que pegar uma caixinha, 10 dracmas, colocar ali, estou apaixonado e quero me casar, dá para a mulher, e durante 7 dias, se for positivo a resposta, ela vai pegar essas 10 dracmas, fazer um colar bonito e sair na rua com as 10 e dizer assim: o meu amado é meu e eu sou dele. Se a resposta for não, 9. Se for sim, 10. Ou qual é a mulher que tem 10 dracmas? Eu fiz 3 anos de seminário, eu estudei muito. Eu quase peguei no último semestre meu professor e dei uns karate kid nele porque ele queria me reprovar. Fernanda lembra disso. E eu nunca tinha entendido esse texto. Esse texto está falando, existe algo incompleto que quer se tornar completo, para que a tua vida seja completa e para que você possa atingir aquilo que está no coração de Deus, e com isso você possa viver os melhores dias da sua vida, e o resultado disso é que você vai tocar uma geração. Nós fomos chamados para isso. Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas se perdeu uma? E qual é o problema de perder uma? Se ela tem 10, faz as contas, irmãos. Ela tem 10, ela perdeu uma, com quantas ela ficou? Tem problema ficar com 9? É só uma. Sim. Tem 10, perdeu uma. Qual é o problema, Jesus? Qual é o problema, Jesus? O problema são os valores que isso significa para nossas vidas, não o valor dracma. Eu sempre pensei isso, mas ela tinha 9. Qual o problema de perder uma? Não há significado nisso. O problema é que sem uma ela não poderia casar. Sem uma ela não poderia dizer: eu sou tua. Sem uma ela não poderia dizer: vamos que vamos. Sem uma ela não poderia viver a história que está no coração de Deus. E nós precisamos, quando a gente descreve esse texto, ele vê o filho pródigo, é a próxima. O filho pródigo também, ele tinha uma dracma perdida na vida dele, ele teve que encontrar, amém, queridos? A palavra diz que ele caiu em si. E eu vejo quanto que o Espírito de Deus nesses dias tem querido sim tocar nas nossas estruturas mais profundas e nos levar a um entendimento pessoal de que nós precisamos nos encontrar nesses dias e sermos uma expressão de Deus aonde nós vivemos, mais completos e não com sentimentos. Vamos em cultos maravilhosos, saímos do culto parece que estamos tão loucos. O problema
foi a dracma que estava perdida. Essa era fundamental. Essa mulher perdeu essa dracma em casa. Essa mulher perdeu a dracma debaixo do nariz dela. Queria abrir um parênteses aqui para dizer para vocês quantas coisas hoje, nos nossos dias, contribuem para que essa estrutura dracma, esses valores, eles não sejam vividos. Quanta coisa, irmãos. Quanta coisa. Queria junto com você, nós já vamos voltar para esse texto, mas eu queria junto contigo em 1 João. Pode abrir lá. Capítulo 3, 1 João 3. João 3, versículo 16. Isso aqui é uma expressão de conduta, de vida, é uma escolha. Eu quero crer que isso é uma dracma que Deus está resgatando nessa noite, nas nossas vidas. Aleluia. É um resgate. 1 João 3,16. E nisto conhecemos o... Como que se conhece o amor? Vamos lá? Que Cristo quer? E o que agora? Olha para o teu irmão e diz para ele: você só vai conhecer o amor se eu entender isso, se eu passar a viver isso. Aí sim. São coisas que têm sido perdidas. Porque hoje você espera mais do que você dá. Vamos em Atos, por favor, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, um dos principais momentos na vida do apóstolo Paulo, já chegando, vamos falar assim, no final do seu ministério, tocando em tantas cidades, já tocando na Europa, Ásia, tantos lugares. E ele entendeu isso. Vamos resgatar isso, queridos, amém? São valores. Agora não são valores que nós vamos ficar aqui pregando, são valores que Deus está nos chamando a viver, para que a sociedade seja tocada. Aleluia. Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo. Fala junto comigo. Em tudo. Que trabalhando assim é mistério socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que? Isso são valores. Aleluia. São fundamentos. Isso tem um preço muito grande, muito alto. Mais bem-aventurado, mais feliz é o que dá do que o que recebe. Uau, parece que é o contrário. Mais feliz é o que recebe do que o que dá. O que mais eu ensino meus discípulos é: não sacuda o coqueiro,
deixa que o coqueiro caia ao corpo sozinho. Pastor, o que seria balançar o coqueiro? É você sempre transparecer ou dar indiretas que está precisando de alguma coisa ou querendo alguma coisa. Ai, tira isso. Estava conversando com meu filho os mandamentos lá para ele ficar na Europa. Filho, quando nossos amigos chamavam você para comer, primeiro você avalia se você pode ir, por causa finanças. Segundo, se você for, quando pedir a conta, você já vai para cima. Não fica naquela esperando. Sabe? Sabe aquela? Vai para cima. Vai para cima. E se tu tiveres fé, vai com tudo. Se não tem. Ainda mais que leve 3 vezes mais. E nós ainda estamos contabilizando real com euro. É difícil, mas... mais bem-aventurado é o que? São valores. A mulher, a noiva, precisa encontrar. Amém? Mateus capítulo 10. Abra lá, por favor. Mateus capítulo 10. Palavra para nós esta noite. Versículo 8. Curai os enfermos, ressuscitai mortos. Ai, meu Deus. Jesus falando com os discípulos dele. Olha o nível. Você já prestaram atenção nisso, o nível? Ei, Nilson, olha o nível. Jesus falando com os seus discípulos. Oh, Nilson, curar os enfermos. Nilson, ressuscitar os mortos. Posso ouvir um aleluia? São valores. Nós precisamos restaurar isso. Sim ou não, igreja? Sim. No nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Oh, Deus. Continuando. Purificar leprosos. Expelir demônios. De graça recebeste. E o quê? São valores. São dracmas que Deus tem querido restaurar nesses dias. Aleluia. Sobre, no nome de Jesus, a nossa história, sobre a história da igreja atual, a igreja viva, a igreja que está aqui e na entrada da cidade do Guarujá. Amém, queridos? Queria junto com você 1 Timóteo, abra lá, por favor. 1 Timóteo capítulo 2. Timóteo capítulo 2. Abriram? Amém? Vamos lá? Versículo 1. Antes de tudo, exorto que se use práticas de súplicas, orações, intercessões, ação de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis,
de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivam vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito, e isso é bom e aceitável diante de Deus, ao qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Olha para o seu irmão e diga para ele: Deus está chamando você nessa noite. Restaurar valores. Você é o intercessor por essa nação, por essa cidade. Você foi chamado a levantar mãos e abençoar. Aleluia. São valores. A mulher de Lucas 15 perdeu. Havia algo incompleto nela. E o quanto que Deus tem querido trazer essa dracma, ou podemos até dizer essas, de volta para o nosso contexto diário. Desculpa falar assim, mas parece que somos crentes de aparência. Cansaço isso. Se torna pesado, cansativo. Somos crentes porque saímos da congregação do domingo e entramos na segunda-feira rasgando céu, terra, com valores tão lindos na nossa história, tocando família, tocando amigos, tocando inimigos, tocando sociedade, tocando onde Deus quer nos tocar, vivendo Deus com alegria, singeleza de coração. Porque eu estou com um colar de 10. Nada mais é perfeito do que isso, queridos. Do que quando você está nele e ele está em você. Quando nós estamos nele, uau! Vamos voltar em Lucas 15. Jesus. Três coisas que essa mulher precisou fazer para encontrar a dracma. Três coisas que essa mulher precisou fazer para encontrar a dracma. No versículo 9: e tendo achado, reúne as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. Isso aqui é algo que eu entendo que todos nós precisamos. Um lugar de uma alegria, de algo completo dentro de nós. Sabe, eu não sei se você já viveu isso, que você colocou o pé no chão na segunda-feira e você teve a certeza e a convicção: eu estou no caminho certo.
Eu sinto no meu espírito. Muitos precisam disso. Essa mulher chegou num estágio de uma alegria, de um gozo tão grande. Ela achou a dracma. O que estava perdido, ela achou. O valor perdido, ela achou. E ela entrou numa alegria tão profunda, e uma convicção tão grande. Eu creio que Deus tem chamado as nossas vidas para isso. Ela fez 3 coisas. Versículo 8 fala: a primeira coisa que ela fez, ela acendeu a luz. Preste atenção em algo: aonde há trevas, é um lugar de perdas. E as trevas, elas se alojam quando não existe verdades. Porque luz é a palavra. Luz para o meu, Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e luz. Nós não conseguimos viver cristianismo sem luz. Jesus fala sobre luz. Você só vai se achar na luz. Você precisa acender nessa noite a luz. Eu lembro o dia que eu me converti, eu liguei para a pessoa que falou de Jesus para mim, e eu perguntei para ele: o que eu faço agora? Cheguei na minha casa, ele falou: você tem Bíblia aí? Eu falei: eu acho que tem uma ali, sei lá. Pega a Bíblia. Eu falei: o que eu vou fazer? No meio da Bíblia tem um livro que chama Salmos. Já ouviu falar? Acho que sim. Lê os Salmos, do capítulo 1 até onde você conseguir. E eu comecei a ler. Luz. Bem-aventurado o homem. Eu não quero ser mal educado conosco hoje. Amém? E nem nunca. Amém, irmãos? Amém. Cristianismo verdadeiro tem luz. Falso tem trevas. Você não vai encontrar nada no cristianismo se não for através da luz. Você está perdendo seu tempo. Você precisa escolher a luz. Aleluia. No cristianismo, Deus nos chama a vivermos em luz, ou na luz. Não há espaço, por exemplo, para alguém que chega em Deus e, por exemplo, tem um problema de fofoca. Ok, chegou a pessoa, se converteu, começou a viver na comunidade dos santos. Daqui a pouco começou-se a ver que essa pessoa gosta de falar coisas para outras. Batoré, você não sabe o que eu estou sabendo. É, Batoré. O Nilson, você não sabe, cara. Eu ligo pro Batoré, e pior, Batoré, que ele estava junto com o Marcelo. E depois chegou o Edu. Nós precisamos escolher
valores. Na luz se fala a verdade um com o outro. Na luz, se eu tenho algum problema com alguém, eu vou lá e acerto. Na luz, se eu tenho alguma dívida com alguém, eu vou lá e acerto. Na luz, se eu tenho algo com alguém, eu vou lá e acerto com essa pessoa. Mateus capítulo 18. Se não acertei, eu procuro alguém para ajudar. Se não acertar ali, procura o presbitério. Se não acertar no presbitério, procura a igreja inteira. Assim que Jesus falou. Você pode bater palma ou não? Nós precisamos de luz. Começamos a nos achar, queridos. Por que o fofoqueiro não se acha muitas vezes? Eu falo isso com muito respeito, amém? E amor também. Porque ele não conseguiu ainda ver a verdade como luz. Ele não conseguiu ainda decidir pelo valor da luz. É o que nós estávamos falando no início. Santo é caráter, não é auréola ou estado espiritual. Oxê, eu estou santo. Ou estou mais santo. Não, eu sou santo. Aleluia. Eu preciso escolher pela luz, pela palavra de Deus. Ela é luz. Nela não existe consequência de trevas. Não existe trevas no caráter de Deus, ou existe? Não existe trevas em Deus, ou existe? Eu preciso de luz. Essa mulher encontrou, porque ela acendeu a luz, ela acendeu a palavra. Eu falo com muito temor o que eu vou falar agora. Eu sei que está gravando, depois eu vou para a internet. Que Deus me ajude e ninguém fique chateado, mas vamos falar. Irmãos, minha família é fruto de separação. Eu tenho 2 irmãos mais velhos que eu. O que vocês acham que aconteceu com meus 2 irmãos? Não precisa nem eu falar, né? Já entenderam ou não? Entenderam ou não entenderam? E o que vocês acham que isso, por muitas vezes, em 22 anos, quis bater na porta da minha casa? Só que eu e Fernanda escolhemos: ou ela vai botar meu caixão, ou eu vou colocar o dela. Eu quero que ela coloque o meu, mas velhinha que ela não vai casar de novo. 65 anos, sou o que Paulo disse, né? Estão entendendo? É uma escolha por valores. Eu escolhi isso. E muitas vezes, aleluia, eu não vou abrir mão, cara. Essa mulher encontrou na palavra isso. Pastor, mas eu sou fruto. Eu tive problemas. Faça o que Jesus disse. Vai e não peques mais. Acerte sua vida. Se tu fez na ignorância, amém. Agora, nos dias da palavra na tua vida, na luz, que você conhece a palavra, e você sabe o que a palavra diz, vive a tua vida em Deus, porque Deus está contigo. Nenhuma culpa e condenação na tua vida, em nome de Jesus. E constrói a tua vida agora na luz. Pode bater palma aí.
Ele, irmão, a palavra. É luz. Nisso não tem trevas. Ela acendeu a candeia, não tem papo. Perdão falar assim, não tem papo furado. Acendeu a candeia. Eu preciso acender candeia nas áreas da minha vida, na minha família, na minha história. Preciso. Ela achou acendendo. Queria, junto com você, ler o Salmo 119. Você pode ir junto comigo lá. Vamos ler bonito, bem alto. Vamos. Semana de vitória, queridos. Semana que o inimigo não tem acusação nenhuma sobre a tua vida e sobre a tua história. Semana de vitória sobre a tua casa, sobre a tua vida financeira, sobre a tua saúde, luz na tua vida, abertura de portas novas se abrindo na tua história, algo novo acontecendo no teu casamento, teu filho, ele vai ser tocado, porque a palavra diz que ele vai ser, em nome de Jesus, tua história, teu ministério, luz dele, aleluia, câmera e ação, aleluia. Salmo 119, se você quiser ficar de pé como eu estou, fique de pé e vamos ler bem bonito, bem alto. Vitória nessa semana, nesse mês, o último mês do ano, aleluia, vai ser o melhor. Aleluia. Eita Deus, vamos lá, vou ler a partir do 3, 1, 2, 3. Lâmpada, peraí, esqueci, né? Salmo 119, versículo 105. Perdão. Aleluia. Vai haver claridade para o teu caminho, vai haver vida para o teu caminho, vai haver no nome de Jesus claridade nessa noite, lá no teu quarto, em nome de Jesus, na vida dos teus filhos, luz, queridos. 1, 2, 3. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aleluia, pode sentar. Por favor. Eu preciso disso, querido. Não existe cristianismo sem isso não, amados. Os maiores erros teológicos hoje, parece até que é uma brincadeira de palavras que eu estou usando, mas não. Os maiores erros teológicos é por causa de escuridão, porque não tem erro na teologia. A teologia é clara, ele é luz, existe luz para tudo, mas o que existem de ministros mal formados, mal educados, está sobrando. Está sobrando. Mas sabe o que o Espírito Santo está fazendo? Nós vamos achar a dracma. Nós estamos achando. A segunda coisa que a mulher fez, qual foi? Qual que foi? A mulher de Lucas 15. Ela acendeu a lâmpada e depois ela fez o quê? No ouvido. Vassourinha, irmãos. Vassourinha. Fala para o teu irmão, vassourinha. Ela precisou varrer, querido. No meio da sujeira não tem como achar a dracma. Valores. No meio de sujeira não tem como achar valores. No meio de sujeira não se põe vinho novo em óleos, o que, queridos? Senão, o que acontece? Estoura tudo, irmãos. Vassourinha na mão. Ó, vassourinha na mão. Essa mulher, ela precisou de uma vassoura, de um esfregão, amém? Ela precisou, e não é qualquer um que faz isso. Quem faz isso é quem está com o pé na rocha. Uau! Eu gosto muito do texto de João capítulo 2. Vamos lá comigo, eu estou terminando já.
João capítulo 2. João capítulo 2. Eu gosto muito desse texto. João capítulo 2. Versículo 15. Tendo feito uma azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, bois, e derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. Só até aí. O que está acontecendo? Preste atenção nisso. Daqui a pouco nós vamos entregar dízimos e ofertas aqui, amém? Preste bem atenção nisso. O que aconteceu não é outra coisa senão a seguinte: eles abriram mão de dar o melhor para Deus, estavam dando qualquer coisa para Deus, e eles estavam negociando qualquer coisa com Deus. Com Deus não se negocia qualquer coisa. Com Deus nós damos o quê? Melhor. Se eu não me engano, a segunda vez que eu fui à Europa, eu estava tocando com a guitarra e eu sabia o preço daquela guitarra, e Deus falou para mim dar a guitarra, e eu fiquei meio chateado. Fiz algumas provas com Deus ali. Enquanto eu pregava, uma mente fazia a prova e outra pregava. Quando não aguentei mais, eu falei, para tudo. Falei, para aí, para. Uma igreja grande, inclusive é onde nós fazemos o Adora, uma das maiores igrejas da Europa. E naquela manhã, Deus quis o melhor, como Ele tem querido sempre da minha vida. E eu entreguei. Eu lembro quando eu entreguei, os dois pastores da igreja caíram no chão a chorar. A igreja começou a chorar. E Deus tem sempre nos desafiado. Amigo Fernando, não negocie. Jesus varreu. Porque na casa do Pai, você é a casa do Pai. Você crê nisso ou não? Sim. Você é a casa do Pai. Não negocie valores em nome de Jesus. Não negocie as pérolas. Não dê elas focos. Varra a casa nessa noite em nome de Jesus. Varre teu coração em nome de Jesus. Isso que Jesus está fazendo aqui. Ele limpou aquele lugar de negociar, dar qualquer coisa. Não dê qualquer coisa ao Senhor, dê o melhor. Vou dizer algo para você, não é para te tirar da depressão não, mas é uma verdade. Se Deus está querendo o melhor da tua vida, é porque você é a melhor coisa que Ele criou. Acredite nisso, não acredite no que o diabo fala, que você não presta, que você é um pecador, que você não serve, que a tua semana vai ser horrorosa. Isso vai ser para ele, porque ele vive no inferno. Isso é ele, você não. Você é especial. E você pode sim dar o melhor para ele, porque você tem o melhor para dar para ele. A começar do teu coração. Eles estavam negociando, eles estavam dando qualquer coisa. Os judeus aqui, o que acontecia aqui, aonde estava o templo, na Páscoa, que esse texto é Páscoa, eles tinham que sair da casa deles até esse lugar, e muitas vezes carregando nos lombos aquilo de melhor que eles tinham para dar para o Senhor. Mas alguns começaram a colocar bancas e vender coisas, e nisso está o problema. Eles pararam de trazer da onde? Da casa deles, do fruto deles, que é o que a palavra diz para fazer. Eles pararam de fazer isso, e eles começaram a negociar. Então se fizeram casas, barracas,
vendiam pombas, bois, coisas mortas, já fedorentas. Jesus, não podemos negociar com isso. Valores nós não podemos negociar. Não podemos dar qualquer coisa ao Senhor. Vocês estão entendendo? As pessoas que eu tenho visto mais crescer são as pessoas que entenderam dar o melhor. Não façais da casa do meu pai casa de quê? O inimigo, ele é tão sujo, tão negociador, que ele tem um número. E o número dele significa um negócio, 666. E ele sabe negociar. Ele sabe negociar com o nosso coração. Ele sabe negociar com a nossa vida. Ele sabe negociar valores. Nós não podemos negociar. Nós precisamos escolher, decidir. Vamos varrer? Essa semana, semana de antivírus, semana de varredura, semana de santidade, semana de que Deus, Ele vai abrir portas. Sabe por quê? Santificai-vos, porque eu farei maravilhas entre vós. É assim que Deus age, queridos. Está começado o altar, Deus te chamou para dar o melhor. Eu falo para vocês, nós trabalhamos muito com jovens. E os relatórios, ontem mesmo, nós trabalhamos muito com relatório, com presbitério. E ontem, o discípulo nosso relatou: pastor, você é um milagre que hoje. Não foi? Qual é o mais um? Pastor, sabe aquele rapaz que não tinha dinheiro para ir na conferência Dora? Falei, sei. Conferência aqui, em Guarujá. Lembra que eles eram de ônibus? Tinha um que não tinha dinheiro. Ele veio. O pastor, Deus tocou a vida dele, ele conseguiu um emprego. Sabe o que ele deu de presente para a igreja? Eu falei o quê? Um microfone Shure, que é um microfone alemão, o melhor microfone que tem, queridos, um dos melhores. Eu falei o quê? Deu um Shure. Quase eu comecei a chorar e cantar lá basura. O que eu tenho visto na vida daqueles jovens, o crescimento na vida deles, eu tenho visto eles escolher. Não é fácil. Não negocie, porque o inimigo quer que você negocie. Só que eu estou olhando para uma geração que não vai negociar. Semana de antivírus, irmãos. Semana de vitória. É a terceira coisa que essa mulher fez. Isso é caráter. A palavra diz que ela foi diligente até ela encontrar. O que é ser diligente? Salmo 18, se eu não me engano, versículo 37. Eu vou ver aqui. Vou te falar o que é ser diligente. Salmo 18, se quiser ir comigo, vai lá. Salmo 18. Persegui meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Enquanto eu não ver cumprido, eu não vou voltar atrás. Isso é caráter. Por isso que tem muita gente que começa algo e não vai até o fim. Não faça isso. Persiga e vá até o fim. Até você ver cumprido. Até você achar. Eu estava ontem lembrando com o Mateus.
de quando foi essa época que eu conheci a pastora Léa, pastor Mesquita. Eu quero dar glória a Deus por isso, irmãos. O que eu vou falar é a verdade. Irmãos, eu já fui cantor gospel. Que barato! Eu era de uma gravadora e vim conhecer o pastor Mesquita através dessa gravadora. O pastor Jesus e a equipe dele ficou sabendo do nosso ministério através da rádio, da revista. Eu vim aqui no programa da PNL, isso tem tempo, tem 12 anos. E eu tive um contrato com a gravadora de 2 anos. Estava lembrando com o Mateus ontem. Quando eu fui renovar o contrato para mais 5 CDs, não, 5 CDs e 2 ou 3 DVDs. Isso em 2005, se não me engano. Eu e o Fernando estávamos orando 3 horas, se não me engano, era a assinatura do contrato com o presidente da gravadora, com o gerente da gravadora, com o CQ da gravadora. E a gente está lá orando, eu e o Fernando chorando aos pés do Senhor. E Deus falou para mim assim: não é isso que eu tenho para a tua vida. Liga para eles, desmarca tudo. Não, Jesus. Liga e desmarca tudo. Irmãos, eu liguei. O gerente da gravadora é meu amigo até hoje. Inclusive ontem eu estava falando com ele. Meu amigo. Mas ele chegou no telefone e falou: você é louco. Aí o Mateus ontem, quando a gente estava conversando, ele: pai, você é louco mesmo. Aí ele: tá certo, você é maluco mesmo, pai. Mas eu quero dizer algo para vocês. Eu sei, minha esposa, aonde nós depositamos a nossa diligência, e Deus vai cumprir. Na verdade, Deus já está cumprindo, e Deus vai cumprir cada palavra que Ele tem sobre a minha história, cada vírgula. Eu não vou voltar atrás. A cada vírgula que Ele tem, você não pode voltar atrás. Não volte, querido. Seja diligente até você achar. Tarde para a cama. Não. Eu lembro que minha avó falava: pede São Donguinho, São Milinho, sei lá, e dá 3 pulinhos, sei lá, para achar o que a gente pede. Não vai pedir o São Domingo, sei lá, como é que é o seu filhinho. Como é que é o nome? Alguém sabe? Domingo. Você sempre sabe, né? Pastor Mesquita que fala. Longuinho. São Longuinho, o nome dele é Espírito Santo. Não volta atrás, querido. Dá um aperto de mão na vida da pessoa que está do seu lado aí. Não volte atrás. Trava dentro, sabe? Faz Rambo 5, faz chato. Não volte atrás. Pastor, não aguento. Aguenta! Você aguenta! Essa mulher, que significa igreja, ela não voltou atrás até encontrar, queridos. Esse é o nosso papel. Deus tem uma promessa na tua vida, não volte atrás. Deus tem algo na história da tua família, não volte atrás. Deus tem valores que Ele quer colocar de volta na tua família, não volte atrás. Deus tem valores que Ele quer colocar na vida dos teus filhos, não volte atrás. Deus tem algo para fazer aqui na igreja PNL Baibé, não vamos voltar atrás.
falei, filho, pega no teu DNA isso. Quando Davi foi morrer, estava lá, vou morrer. Vou morrer. Mas eu fiz a promessa para o meu capitão, que antes de eu morrer eu ia matar toda aquela família que mexeu com a família dele. Vai lá, mata todo mundo. Vai lá, mata todo mundo antes de eu morrer. O que eu prometi. Sabe o que é isso, irmãos? Não abra mão dos valores. Vá até o fim, queridos. Por isso que Atos capítulo 13 fala: achei em Davi um homem segundo o meu coração. Valores. Não abriu mão. Nós não podemos abrir mão. Nós vamos até o fim, queridos. Pastor, está difícil. Posso dizer para você algo? Estou profetizando, não. Se não está para você, amém. Tá bom? Mas está difícil para todo mundo, querido. Mas eu quero dizer para você algo sobre aqueles que estão debaixo da nuvem. Sempre tem uma porta aberta. Sempre tem algo acontecendo. Sempre tem um milagre. Sempre tem algo que está acontecendo, querido. Nós não vamos voltar atrás. Hebreus capítulo 10, versículo 37. 38. O justo viverá pela fé. O justo não volta para trás. Nós vamos até o fim. Não acredite naquilo que pessoas falam contra você. Não acredite, Fernanda lá de trás, nas coisas que os inimigos falam contra você. Ou que as situações falam contra, ou circunstâncias falam contra. Vamos até o fim, queridos. Diligência. Começa a falar isso, já vai embargando a voz, né? Mas nós já estamos quase dando tchau para vocês. Mas eu só saio daqui enquanto eu ver cada vírgula, cada tio, cada ponto e vírgula cumprido. Volta atrás. Você pode ir em alguém, sai do seu lugar. Você pode ir em alguém, sai do seu lugar. E você apertar a mão e falar: vai até o fim. Vai lá, a pessoa que Deus colocar no teu coração. Queria chamar o Felipe aqui. Queria pedir a permissão de cantar uma canção. Vai lá.
que orarei, que orarei. Onde for eu vou, que servirei, que orarei. Vamos dizer isso mais uma vez. Onde for eu vou, que servirei, que orarei. Onde for eu vou, que servirei, que orarei. Jesus só fazia o que o Pai fazia, e Ele só falava o que ouvia o Pai falar, e Ele só se movia quando o Pai mandava. Sentindo forte. Essa eu vou pedir, se estiver gravando, dá um stop.